E então, livro de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1, depois nós vamos pular, tá? Alguns versículos. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Vamos lá para o versículo 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós estamos diante da Tua Palavra e nós queremos Te ouvir, Te conhecer um pouco mais, porque por mais que o homem busque Te conhecer, nós não conseguiremos conhecer na sua totalidade, mas a cada dia nós somos aperfeiçoados e conhecemos o Senhor, dia após dia, porque esse é o desejo do homem, Te conhecer, e nós queremos Te conhecer, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que só quando nós tivermos o nosso corpo glorificado e vivemos com o Senhor, que nós o veremos como Ele de fato é, né? Hoje aqui na terra, a nossa vida é conhecer a Deus dia após dia, né? E não vamos conseguir na sua totalidade, porque a Bíblia vai dizer que os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos, os pensamentos dele são muito mais altos, e toda vez que nós tentamos entender Deus num todo, nós o colocamos numa caixa que não deixa Ele demonstrar todo o seu poder. Então, a nossa vida é conhecê-lo dia após dia, e Ele é uma fonte de conhecimento inesgotável. Inesgotável. Nós somos limitados e Ele é ilimitado. Amém? E aqui nós vamos seguir o que nós foi pregado semana passada. O apóstolo Pedro, ele está falando a um povo que estava ali distante de Jerusalém, uma igreja que provavelmente surgiu daquela primeira pregação em que Pedro faz, logo ali no capítulo 2. Porque quando você lê o capítulo 2 de Éfeso, o capítulo 2 de Atos, você vai ver ali que Pedro, ele prega e as pessoas falam que ouvem no seu próprio idioma, né? E não que aquelas pessoas não fossem judeus, eles eram judeus que nasceram em outros países, porque assim como nos dias de hoje, né, os judeus, por causa do exílio, por causa das guerras, né? A última batalha assim, que foi mais forte ali em Israel, foi além de brigarem com Roma, foi a revolta dos Macabeus, e com isso o povo ele começou a sair de Israel, e além dos exílios que nós vemos ali na Bíblia, no período da Babilônia, da Pérsia, e com isso, como havia muitos judeus espalhados, eles eram judeus porque eles eram filhos de judeus, mas eles eram de outra nação, porque nasceram na nação longe de Israel. E quando Pedro prega, ali a Bíblia diz que mais de 3.000 homens, 3.000 pessoas se converteram, né? E como foram mais de 3.000, provavelmente muitos deles foram aqueles que eram distante de Jerusalém, mas saíram de lá com a semente, com a palavra, e voltaram para as suas terras. E você consegue perceber que é um público que eles tinham
a sua vida voltada ao judaísmo e tinham conhecido a Cristo. E daí Pedro começa a pregar para eles ali através dessa carta. Ele envia essa carta ali para aquela região que era um pouco longe de Israel. E essa palavra chega para eles e Pedro começa a falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Na Bíblia você nunca vai encontrar a palavra trindade. Não tem essa palavra trindade. Assim, mas onde está trindade na Bíblia? Na Bíblia não tem. Mas daí esse nome foi declarado depois, Trindade. Mas você vê ali que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre caminharam juntos, desde o livro de Gênesis. Você quando lê o livro de Gênesis, quando Deus vai criar o homem, ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele fala o quê? Que tem mais de uma pessoa ali conversando. Façamos. Quando você vê lá no livro de Deuteronômio: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Lá naquela palavra único está uma palavra que é um único, não de uma coisa só, mas de algo completo, igual nós pegamos a uva, né? Eu vejo a uva é uma uva, mas quando você pega o cacho de uva, todas aquelas lá fazem parte daquele, ele é uma unidade composta. E ali, aquela palavra, eu não quero errar, mas acho que é errade, que está escrito lá. Essa palavra é no sentido composto, ou seja, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ele está falando ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Abraão tem um encontro com o Senhor ali, e daí vem 3 pessoas ali juntas, todas elas são chamadas pela mesma palavra que é Yahvé, que nós estamos falando. Lá no hebraico não aparece assim, tipo, fulano e ciclano e Yahvé, Deus. Todos eles são chamados pelo tetragrama, que é Yahvé. E ali você consegue ver que são as 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desde o começo, né, a Bíblia já vem falando do poder de Deus e a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós vemos aqui já no livro de Mateus em diante, quando Jesus ali nasce, você vê o Filho manifesto. E ali é um momento tão interessante que quando João Batista vai batizar Jesus, você consegue ver as 3 pessoas manifestas no mesmo momento. Jesus desce as águas e daí diz que quando ele se levanta, vem uma pomba ali, que é o Espírito Santo, e desce sobre Jesus. E tem uma voz nos céus que diz assim, como que é? Aí esse é meu filho, a ele ouve. Naquele momento, as 3 pessoas da Trindade estão manifestas ali, naquele momento. Deve ter sido um momento muito glorioso, né? Porque para João Batista, para Jesus ali, e aquele povo que seguia ali para ouvir a pregação de João Batista e ver ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E então você percebe que em toda a palavra de Deus, ele é anunciado as 3 pessoas. Todos os livros da Bíblia fazem referência a Jesus, né? O que eu acho interessante é que no livro de Gênesis, últimas palavras de Jacó, que deixou de ser filhinho da mamãe, ele quando vai abençoar Judá, ele fala que iria se levantar um leão ali na tribo de Judá, e descendente dele, e que todos os irmãos ali iriam se voltar a ele. E essa pessoa é Jesus, o nosso Senhor. Bom, dando entrada a tudo isso, até chegarmos aqui em Pedro, nós vemos que a Trindade, né, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está agindo desde o começo. Ninguém tem mais poder e ninguém é primeiro. Eles são coiguais, coexistentes, eles trabalham juntos e eles são apenas um Deus. Né? Existem poucas religiões que são monoteístas, e todas elas, essas religiões que são monoteístas, elas descendem de uma pessoa aqui na terra, que foi Abraão, que são os árabes, os judeus e nós cristãos. Bem, bom, vamos lá então, a partir do versículo 10, diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês sobre os sofrimentos e as glórias que seguirão aqueles sofrimentos. Bom, que seguiriam, né? Seguiriam aqueles acontecimentos. Bom,
Nós sabemos que antes de Jesus vir, o seu nome ele foi anunciado e foi pregado, né? O profeta Isaías foi o que mais falou sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre o Senhor. E a curiosidade dos profetas, em todos os momentos, era quando isso iria acontecer. O desejo deles ali, quando o Espírito Santo de Deus falava com eles, o desejo deles era, quando isso vai acontecer? Porque quando vem uma coisa boa, né, nós falamos que vai acontecer uma coisa boa, nós somos tão ansiosos que a gente fala, quando vai acontecer? Se você fala que tem uma surpresa para alguém, a pessoa fica assim, mas o que é? A Elisa é prova viva disso, tem uma surpresa para você. Enquanto ela não tenta extrair o máximo de informação, para que aquela surpresa seja plena no coração dela, né? Porque não é só ela ver a surpresa, ela já quer formar toda a surpresa no coração dela. E os profetas eram a mesma coisa. Eles estavam vislumbrando uma salvação que viria para a nação de Israel, uma salvação futura, mas eles estavam desejando assim no coração deles, quando isso vai acontecer? Por que não agora? E eles procuravam ter mais e mais informações, né? E você vai ver o profeta que eu acabei de falar agora, Isaías, ele faz isso, né? E ele começa ali dando os sinais das profecias. Daí fala que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai de Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele fala assim, e todo o governo estará sobre os seus ombros. Ele teve ali a revelação do poder e da autoridade de Cristo manifestada. E você vai ver o mesmo Isaías, que depois ele fala de um servo sofredor, e ele vê todo o sofrimento de Cristo, que foi como uma ovelha muda ao matadouro. E você vê ali ele declarando, né, por causa do Espírito Santo, que ele transmitia essa informação, que ele levaria sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Cristo. E foi o Espírito Santo de Deus atuando na história da humanidade, estava revelando ali a Cristo. E o interessante é que os profetas eles desejavam e amavam conhecer o futuro e ter comunhão com o Espírito Santo. E para nós não é diferente na questão de que nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós devemos ter a curiosidade da manifestação do poder de Deus reinando sobre as nossas vidas, sobre o que Deus irá fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. Nós devemos buscar a presença do Espírito Santo e ter comunhão com Ele, porque é algo que lá no Velho Testamento, só algumas pessoas tiveram essa revelação, só os profetas, só alguns dos reis tiveram essa experiência, os juízes ali tiveram a experiência para o momento de libertação, e você vê que muitos se perderam depois dos momentos de libertação de Israel, mas hoje o Espírito Santo ele está vivendo livre no meio da sua igreja, e quantas pessoas não têm a curiosidade nem de se relacionar com Ele? Existe um livro que chama O Deus Esquecido, é um livro de Tim Keller, recomendo que leiam, é um livro muito bom. E ele fala de um Deus esquecido, e esse Deus é o Espírito Santo. Que as pessoas não gastam tempo em buscá-lo, em ter um relacionamento com Ele. Só que Cristo, quando Ele sobe aos céus, Ele fala assim, eu vou enviar a vocês um outro consolador, um outro conselheiro. E Ele diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habitará em vós e estará em vós para sempre. E daí o apóstolo Paulo, ainda reforçando disso, ele diz lá no livro de Efésios, diz assim que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. E o próprio Cristo vai dizer assim que só aqueles que têm o Espírito Santo, eles têm a vida. Só eles podem ter a salvação. E como hoje a busca pelo Espírito Santo, ela é deixada de lado. Quantas vezes a busca em buscar a unção do Espírito Santo, em ouvir a sua voz, né, na hora de meditar a palavra, ouvir a voz do Espírito Santo falando nos nossos ouvidos, ela é deixada. Quantas vezes as pessoas abrem a Bíblia e dizem, eu não consigo entender nada. Mas o Espírito Santo, é Ele que traz essas revelações. Porque primeiro lá,
Primeiro, o Espírito Santo ele aponta para Cristo. Você pode ver que ele falou para os profetas que Cristo viria e como ele morreria, como ele sofreria para que nós pudéssemos ser salvos e que ele seria a razão da nossa salvação. O Espírito Santo ele começa desde o Velho Testamento ali apontando que um dia viria o Messias para Israel e ele não salvaria apenas o povo de Israel, mas todo o mundo. O Espírito Santo ele aponta para Cristo. Quando ele vem, quando o João Batista batiza ali, né? Ele vem sobre Cristo. Ele aponta para o Filho de Deus. O Espírito Santo, ele nos revela mais de Deus. E o próprio Jesus disse isso. Porque, se você abrir agora em João 14, 26. Abrir a sua Bíblia em João 14, 26. Vai dizer assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. O Espírito Santo, ele não só aponta para Jesus, como ele nos faz lembrar de tudo o que Cristo disse. E isso é tão verdade que quando você lê o livro de Atos, Estevão está sendo ali acusado, né, pelos líderes ali do Sinédrio e pelo todo um povo. E ele está sendo acusado de seguir uma seita, está sendo acusado de pregar um outro Deus, e está sendo acusado ali, e o desejo de todo aquele povo e daquela multidão era matar Estevão em nome de Deus. E Estevão ele faz uma pregação que começa lá no livro de Êxodo e termina e culmina na morte e ressurreição de Cristo. E Estevão, ele prega porque o Espírito Santo o faz lembrar de todas as palavras de Cristo. Ele prega ali com poder e autoridade. Ele declara, ele demonstra ali a obra da salvação através da mensagem que o Espírito Santo revelou para ele. Pedro, como eu já disse em Atos 2, ele prega ali a mensagem de salvação e diz: olha, e isso é para que se cumpra o que está escrito no livro do profeta Ageu, que nos últimos dias se derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, e as pessoas se convertem ali. Isso é o Espírito da verdade, o fazendo lembrar de todas as palavras de Cristo. E quando você ministra Jesus, eu acredito que já tivemos essa oportunidade de falar com alguém e em algum momento o assunto muda para Deus, e daí a gente sempre fala assim: às vezes eu não sei o que falar para a pessoa. E daí você começa a falar da obra redentora de Cristo. É o Espírito Santo fazendo você lembrar de todas as palavras de Jesus. Às vezes você está numa situação, agora não de conversar com alguém, mas de cometer um leve desvio, vamos dizer assim. E você em seu coração, em seu espírito, você é conduzido para a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo vos fazendo lembrar de todas as palavras de Cristo. A obra santificadora do Espírito Santo de Deus é o que? Nos tornar semelhantes a Jesus. E nós só nos tornamos semelhantes a Jesus, né, a partir do momento que nós conhecemos as suas palavras e começamos a vivê-la. E nós só conseguimos viver isso por causa da revelação do Espírito Santo em nossos corações. Ele é quem habita em nós e Ele que começa a nos transformar por dentro. É Ele que habita em nós e começa a transformar o nosso caráter. É o Espírito Santo de Deus, e isso acontece porque Ele começa a revelar as palavras de Jesus. Ele começa a liberar as palavras de Jesus. O Espírito Santo, Ele nos faz lembrar das palavras de Jesus. O Espírito Santo é Ele que nos convence. Agora no mesmo livro de João, 2 capítulos para frente, os 16, você vai ver uma palavra no versículo 12, acredito, deixa eu ver. João 16, a partir do versículo 8.
o mesmo Espírito, diz assim, vamos começar a partir do 7. Diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus vai subir ao Pai. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E agora, outra obra santificadora do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nos ver como pecadores. Nós só achamos que vivemos a nossa vida normal e cotidiana. Sem o Espírito Santo de Deus, e sem Ele revelar a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo aos nossos corações, nós não conseguimos perceber o quão longe nós estamos de Deus, né, o homem, falando sobre toda a humanidade. Sem a presença do Espírito Santo transformando o nosso caráter. Eu já falei várias vezes do meu pai, e isso era uma verdade, porque todas as vezes que se era liberado uma palavra de Deus sobre a vida dele, através de qualquer pessoa que fosse, poderia ser eu, minha tia, meu tio, qualquer pessoa, por não ter a revelação do Espírito Santo, ele não sentia o peso do pecado sobre a vida dele, e o quão mal fazia sobre a vida dele. Sem a ação do Espírito Santo, ele olhava assim, ele achava que tudo era normal, e ele vivia segundo os seus prazeres. Mas eu estou falando do meu pai, mas eu era assim. Você era assim. Sem a ação do Espírito Santo, o que o homem mais busca? A própria satisfação. E buscando a sua própria satisfação, ele se afasta de Deus. Porque o homem, buscando a sua própria satisfação, para ter prazer em si mesmo, ele maltrata o próximo. Porque o importante é que eu tenha o meu bem-estar. Para ter prazer em si mesmo, né, ele comete falhas, só que ele acha que é normal, porque o mundo é assim. Mas quando o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, ele fala conosco, e nós começamos a olhar para aquilo que era tão normal para o homem, é tão normal para o homem, que trazia tanto prazer para nós, nós começamos a olhar para ele, nos confronta e nos mostra que aquilo é pecado, por causa da palavra de Deus. E daí ele começa a mostrar que para que eu pudesse andar com Cristo, para que eu pudesse andar com Deus, para que eu pudesse ser transformado e tirar todo esse fardo que o pecado nos sobrecarrega, ele fala que eu deveria me entregar, me render, me lançar e tirar toda a minha confiança no meu alto prazer e ter confiança e prazer nele. E daí Jesus, agora, lá no livro de Mateus, ele vai dizer assim, né, para essas pessoas que têm um encontro com o Espírito Santo e se veem no pecado, e daí descobrem que eles estavam carregando um fardo que era bem maior do que eles imaginavam, e daí Jesus vai falar assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, e estamos carregando uma bagagem de pecados que nós não sabíamos que tínhamos até encontrar o Senhor, nós nos rendemos diante dele. E o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, diz a palavra do Senhor, faz com que todo aquele peso vá embora. E essa é uma obra santificadora do Espírito Santo, porque ele vem para nos confrontar com aquilo que nós não achávamos que era pecado, que era normal, que era tudo tranquilo e estava tudo certo, porque afinal de contas todos nós somos filhos de Deus, afinal de contas foi Deus que nos fez, afinal de contas, né, eu vou para o céu porque Deus é bom e Deus é amor. E daí nós vemos que de fato Deus é bom, Deus é amor, mas somente quando nós temos um encontro real com o Espírito Santo, que ele mostra para nós aonde nós vivíamos, que era no lamaçal de pecado, e nós nos derramamos diante da presença dele, e ele manifesta a justiça de Deus, que ele amou o mundo
de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós provamos dessa justiça, de que Cristo Jesus morreu em nosso lugar, no lugar do nosso pecado, e essa revelação nós só temos de fato através do Espírito Santo de Deus, aí sim, nós saímos restaurados através deste encontro, porque o Espírito da verdade que nos revela tudo o que Cristo disse, Ele é o Espírito que vai mostrar, vai nos revelar que nós éramos pecadores e que somente existia um que poderia tomar o lugar dos nossos pecados, das nossas ofensas, para que nós pudéssemos andar com Ele. E esse é o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos convence da justiça de Deus, que é Cristo Jesus morrendo em nosso lugar, e do juízo, porque nós sabemos que depois da morte segue o juízo. E para aqueles que tiveram a revelação da presença de Deus e do Filho de Deus, por causa do Espírito Santo, manifesta em nós, esse juízo para nós não tem dano nenhum, porque nós estaremos com Ele eternamente. Então, se existe alguém que nós não podemos esquecer na nossa vida cotidiana, é de ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos fazer lembrar das palavras de Jesus, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que fala conosco e fala e nos ensina a não errar o alvo, porque a Bíblia diz, a Bíblia não, a palavra pecado significa errar o alvo, e o Espírito Santo é que nos conduz para não errarmos o alvo. É somente com o relacionamento com o Espírito Santo de Deus para que nós não erramos o alvo. Porque todas as vezes que o nosso corpo tenta errar o caminho, o nosso espírito ouve a voz do Espírito Santo de Deus e endireita o caminho. Então nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos aponta para Cristo, ele nos convence do pecado e ele nos faz lembrar das palavras de Jesus. Agora, ele também, o Espírito Santo, ele dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. Livro de Romanos, capítulo 8. Versículo 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Espírito Santo, ele é quem nos faz clamar Abba Pai, Paizinho. É o Espírito Santo que nos direciona, e somente através dele é que nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Eu disse aqui da semana passada que um amigo de infância sempre dizia isso pra gente: nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Não existe uma pessoa que possa se dizer filho de Deus, se não crerem que Jesus é o Filho de Deus e que não tenha o Espírito Santo. Lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, ele vai dizer assim, né? Que todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da carne ou da vontade do homem, mas do Espírito. Nós precisamos cada vez mais nos atentarmos a ouvir a voz do Espírito Santo.
Filhos de Deus são aqueles que nasceram de Deus. Filhos de Deus são aqueles que nasceram do Espírito. Filhos de Deus são aqueles que nasceram da água e do Espírito, como diz o Senhor Jesus a Nicodemos. Filhos de Deus são aqueles que se rendem ao poder do Espírito Santo de Deus. Filhos de Deus são aqueles a qual o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, ali a carta de Éfeso, em que ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Filhos de Deus são aqueles que reconhecem Cristo como seu Senhor e se relacionam com o seu Espírito. Não há outra forma de nos tornarmos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos dá testemunho de que somos filhos de Deus. E Ele nos guia. Qual é a voz que mais governa a sua vida durante todo o seu dia de 24 horas? Qual é a voz que te norteia durante o seu dia de 24 horas? Quando você está no trabalho, quando você está no trabalho de casa, quando você está nos seus afazeres, qual é a voz que te norteia? Sabe, irmãos, eu falo isso porque sim, eu trabalho 12 horas. Eu trabalho 12 horas, vou para cá. Dessas 12 horas, pelo menos 1h30 antes, é a hora de eu acordar e ir trabalhar. Já dão 13 horas e meia. Para voltar do serviço, acaba 12 horas, mas eu passo turno, converso, para vir mais 1h30. Vamos somar aí, já estão quase 15 horas. Dessas 15 horas, eu durmo em torno de 4 a 6 horas. Num dia de trabalho. E tem a hora que eu chego em casa, cansado do serviço, né? E daí eu me relaciono com a minha esposa, a gente conversa, eu janto, tudo isso. E nessa parte inteira do dia, eu tive diversas emoções, diversas reações. E com os irmãos não é diferente. E nessas diversas emoções e reações, qual foi a voz que nós ouvimos para que as reações acontecessem? Qual foi a voz que nós ouvimos para que tudo corresse bem? Porque o Espírito Santo, ele fala conosco, né, o tempo todo. Porque nós somos guiados pelo Espírito e nós devemos ser governados pelo Espírito, devemos ser direcionados pelo Espírito, mas basta apenas uma palavra que é contrária ao que você vem planejando, pensando, e daí deixamos de ouvir a voz do Espírito. Basta apenas uma situação que saiu do nosso controle, e daí nós deixamos de ser guiados pelo Espírito por um breve momento, e daí não é que o Espírito Santo deixou de agir, é que daí depois você vai ouvindo a voz dele, vai corrigindo, corrigindo. Mas e se ouvíssemos a voz dele antes dos nossos sentimentos se aflorarem? E se antes de sermos uma pessoa de reação muito rápida igual Pedro, de pegar a espada e já querer cortar a orelha do primeiro que falou diferente do que você queria falar, ouvíssemos a voz do Espírito? Porque esse mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado foi alguém que ouviu a voz do Espírito de Deus dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós não somos diferentes de Pedro. Nós somos rápidos em responder muitas vezes. Nós somos rápidos em discutir, em brigar, e somos muito lerdos em pedir perdão, muito lerdos em sermos restaurados. Ouvimos a voz do Espírito e vamos tentando sucumbi-la até que passe o problema. Mas e se ouvíssemos a voz do Senhor dizendo: arrependa-se, e nos arrependêssemos logo de pronto? E se ouvíssemos a voz do Espírito Santo dizendo assim: olha, eu é que controlo a sua vida, então você não vai se irar mais? E se ouvíssemos a voz do Espírito Santo quando nós estamos prontos para entrar numa briga, só porque nós queremos defender alguém? E se ouvíssemos a voz do Espírito? Porque se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E em 24 horas acontece muita coisa. Mas em 24 horas o Espírito Santo, ele continua falando do mesmo jeito. Ele não se ausenta nenhum segundo. O problema
é que um Deus presente, mas que nós esquecemos dele, como diz o livro. Nós deixamos adormecido. Só queremos nos relacionar com ele na hora da oração, mas não queremos nos relacionar durante todo o dia. Os profetas, eles para anunciar a Cristo, eles conversavam com o Espírito de Deus e se relacionavam, e o Espírito de Deus falava com eles, e eles ansiavam saber o futuro. Eles ansiavam, quantas horas será que foram ali de se debruçando diante do Espírito Santo, Isaías gastou, quantas horas Ezequiel ali no meio da Babilônia, já como escravo na Babilônia, ouvindo a voz do Espírito Santo e fazendo coisas que nós não faríamos. Porque se você ler o livro de Ezequiel e ver as coisas que ele fez, ficou amarrado de um lado, ficou amarrado do outro, comeu fezes. Mas ouvindo a voz do Espírito e anunciando a salvação para Israel, anunciando ali que um dia toda a humanidade se renderia ao Senhor e Salvador da sua vida, e que Deus não buscaria o pecado dos pais nos filhos, mas que Ele buscaria o pecado na vida de cada indivíduo, mas que Deus enviaria um pastor que cuidaria do seu rebanho. E Ele gastou parte da sua vida em ouvir o Espírito Santo para que anunciasse essas grandezas, de que nós não seríamos condenados pelo pecado dos nossos pais, de que nós teríamos um excelente pastor que cuidaria das nossas vidas. Um homem que dedicou sua vida em ouvir a voz do Espírito Santo. Jeremias, que ainda criança, ele ouviu a voz do Espírito: eu te chamei por profeta. E quantos homens que dedicaram horas e horas, os apóstolos dedicaram horas e horas, e nós não queremos ouvir por um breve momento, ouvir a voz do Espírito Santo para nos corrigirmos, ouvir a voz do Espírito Santo quando nós estamos prontos para estourar, e deixar Ele falar. O Espírito Santo, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é o Deus todo-poderoso, e Ele quer guiar a sua vida. Se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Nas minhas 24 horas, quantas vezes eu só fui ouvir o Espírito Santo depois que eu estourei, depois que eu desviei o caminho. E é muito mais duro, sabe por quê? Porque daí você tem que pedir perdão, você tem que se corrigir, você tem que voltar lá na pessoa e falar assim: desculpa, pequei, errei. Sabe, eu sempre lembro do momento que eu tive com o supervisor, que era o Luiz Antônio, né, que trabalhava comigo. E a gente tinha vários desgastes por causa de trabalho, né, e ele tinha 25 anos de empresa, e eu tinha um auge de 1 ano, 2 anos de empresa, né? Só que os anos de empresa, eles eu acho que eles não se consideram nada com a vivência de trabalho. E só que daí a gente tinha ideias diferentes. Enquanto ele queria falar assim: eu consegui fazer tudo o mais rápido possível, eu olhava assim: e se eu fizer certo para não errar e não ter um problema? Eu apontava as falhas. E claro que não dava certo às vezes apontar os erros que poderiam acontecer, né? E eu lembro que uma vez eu disse assim para ele: se você fizer esse serviço, que era limpeza de reatores para que pudesse começar a nova produção de um produto diferente, se você colocar o álcool antes da hora, o que vai acontecer é que todo o produto que está aí dentro do reator vai sair vai chover lá no... a gente falava que era nevar, né? Porque ele era branco, né? Ele vai nevar lá em cima na chaminé e vai cair no chão. Ele falou assim para mim: não importa, faça. Resumo, né? Eu saía 11 horas da noite do serviço, isso era umas 10 horas. 10h20 começou a nevar, como eu disse. 10h20 começou a nevar. E quando começou a nevar, eu no meu auge de tipo, eu não falei, eu não avisei,
eu só peguei, eu chamei no rádio, porque 10h20 a gente já ia trocar de turno. Então a gente já ia passava o turno e ia tomar banho, e 11 horas a gente saía. Eu peguei, chamei no rádio, falei Luiz Henrique, que era o que estava na sala de controle aquele dia. Falei, Luiz, chama o Luiz que eu estou indo embora. E eu nem vou mais discutir com ele, eu vou embora. Porque eu estava na minha razão. Né? E fui embora mesmo, né? Assim, tipo, eu estou na minha razão, eu estou certo. Nevou, como eu disse que ia nevar, a responsabilidade dele de limpar, eu não vou limpar nada, porque eu não vou limpar serviço errado de ninguém. Só que a Bíblia diz que nós devemos obedecer os nossos senhores, né? E quando você lê a carta de Filemão, fala para Filemão aceitar, acho que é Onésimo, não lembro agora o nome certinho, aceitar, ele era escravo de Filemão, né? Aceita ele vai te obedecer, normal, vai ser tranquilo. Na carta de Éfeso, ali quando ele fala sobre os pais, os filhos, as mães, depois fala sobre os servos e os seus senhores. Na carta de Colossenses, a mesma coisa. Deus fala que dos seus senhores, né? Que nós devemos honrar como honramos a Cristo. E naquele dia eu não honrei, né? Por mais que eu soubesse o que iria acontecer, eu não honrei, porque eu achei que eu estava na minha razão. E quantas vezes, por estarmos na nossa razão, nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo e a palavra de Deus. E deixamos a ira tomar parte do nosso coração. Eu era cristão, ele não era cristão. Ele não ouvia a voz do Espírito, eu ouvia a voz do Espírito. E daí eu tive que ir lá falar com esse mesmo cara que eu discuti, que eu briguei, que eu tinha razão, que estava tudo certo, e pedir perdão. E o interessante é que ele falou assim, nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém, veio aqui e pediu perdão depois que discutimos, depois que brigamos. Nunca ninguém falou que estava errado. Mesmo, dizendo que estava certo, né? No caso, que no final, né, a situação estava certa. A maneira que eu agi, por não ouvir a voz de Deus, estava errada. E nas 24 horas que nós temos, como nós temos escutado a voz do Espírito Santo? Para nos guiar, para nos direcionar, para nos impulsionar, para que possamos acertar da primeira vez, né? Porque lá no serviço agora, está lá, fazer com excelência. Daí disse que fazer com excelência é fazer certo da primeira vez, né? E quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, por que não agimos com excelência dessa forma? De fazer certo da primeira vez. De ouvir a voz dele e falar, é isso que eu tenho que fazer. E daí pegar as emoções que nós temos e falar assim, opa, mas o fruto do Espírito é domínio próprio. E se somos filhos de Deus, logo nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Que possamos agir conforme Ele fala aos nossos ouvidos, não conforme as nossas vontades loucas, desvairadas, que estão prestes a qualquer momento desgastar com grandes emoções e falar, eu estou certo. Quem está certo é Deus. Quem nos ensina é Deus. Só vamos estar certos se agirmos como Cristo agiu. E vai dizer assim que quando as pessoas brigavam, discutiam com Ele e tiravam razão, Ele não revidava. Ele não revidava. E esse mesmo Jesus falou, olha, se baterem na sua face, dê o outro lado. Esses dias no trabalho, né, para falar do Cristiano aqui de novo, esses dias no trabalho, a gente conversa, a gente começa a criar relacionamento, a gente é amigo, a gente cria amizades, né, colegas de trabalho, e assim, às vezes eu estou conversando com o Matheus, que é meu supervisor, e daí eu falo assim, se você me der férias coletivas no fim do ano, eu falo assim para ele, eu quebro a sua cara. Né? Eu falo assim, eu quebro a sua cara. Daí ele olha assim e fala assim, mas você sabe que eu não faço isso, né? Mas que eu quebro, eu brincando com ele assim, né? Mas você sabe que jamais eu vou fazer isso. E ele sabe que é brincadeira, né? Mas tem pessoas que vão dizer, eu quebro a sua cara, e são filhos de Deus, que vai quebrar a cara.
Tem pessoas que vão falar e vai parecer que é brincadeira, e vai chegar num dia e vai quebrar a cara, porque não é guiado pelo Espírito Santo. As pessoas às vezes criam um Deus que não é o Deus Todo-Poderoso, porque colocam Deus numa caixa de um Deus que faz as suas vontades, de um Deus que é limitado ao que eu desejo, ao que eu quero. Pega os versículos da Bíblia e transforma numa ideia dele, não do que Deus realmente está dizendo. Quando oram para Deus pedindo tudo, Deus fala assim, que quando você orar, você ora e pede que seja segundo a vontade de Deus, não é? É assim que acaba a oração do Pai Nosso. Não é que seja feita a tua vontade, mas as pessoas oram falando assim, Deus, você tem que fazer a minha vontade. Elas criaram um Deus, imaginaram um Deus, estruturaram um Deus, aonde quando um Deus tem que fazer a sua vontade, ela pode fazer o que quiser, porque esse Deus vai perdoar de qualquer forma. Ele vai poder falar que vai quebrar a cara de alguém, e de fato ele vai quebrar a cara e falar, Deus me ama, Deus me perdoa, Deus sabe como eu sou, Ele sabe que eu sou explosivo, Ele sabe que eu sou nervoso, Ele sabe que eu sempre fui desse jeito. E como dizia o pastor Alexandre, que era meu pastor, então ele falava assim, tinha a síndrome da Gabriela, que nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, porque ele é assim. E daí, essa pessoa, ela criou um Deus. Ela não tem um Deus vivo vivendo dentro dela. As pessoas estão criando deuses que é segundo a sua própria vontade. Que eu e você possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E não criaram Deus, mas ter o Deus vivo em nosso viver, que não é segundo as nossas vontades, mas é segundo a vontade dele que nós vivemos. Que ouvimos a sua voz de tal forma que quando estamos prestes a estourarmos, nós possamos lembrar, mas o fruto do Espírito é longanimidade. A obra santificadora do Espírito Santo é essa, é transformar o homem. É transformar o homem. Aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que vivia nos seus delitos de pecado já não peca mais. Mas não porque ele é forte e poderoso em si mesmo, mas porque ouve a voz do Espírito Santo. O homem não é poderoso em si mesmo. Nós não somos poderosos em nós mesmos. É só através da obra do Espírito Santo e da morte de Cristo Jesus na cruz. Porque as pessoas às vezes olham para si mesmas e falam, eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado, eu não tenho erro. Daí vem João, e lá na carta de João, e quebra a nossa cara e diz assim, quem disser que não tem pecado, faz dele mentiroso, e a sua verdade não habita nele. Esta é a mensagem da cruz, que dele ouvimos e anunciamos de João. Mas existem pessoas que estão se gabando de não terem pecado. Irmãos, nós somos falhos, mas é só ouvindo a voz do Espírito Santo que nós não pecamos. É só sendo guiado por Ele. Porque se for segundo as nossas vontades, quando você falar assim brincando, vou quebrar a cara, você vai quebrar a cara. Quando você falar maldizendo, você brincando que está maldizendo, você está maldizendo, você está amaldiçoando, você está xingando, você está destruindo uma vida. Porque é só através do Espírito Santo de Deus e guiados pelo Espírito Santo de Deus é que nós declaramos as palavras vivas do Senhor, porque é Ele que nos faz lembrar de Cristo. É só através da ação do Espírito Santo que quando nós estamos indo por um caminho, que é o caminho de morte, nós conseguimos ouvir a sua voz e desviar do caminho. Nós somos santos sim, salvos sim, transformados sim, por causa da presença de Jesus, porque a palavra do Senhor Jesus no livro de Pedro, lá no capítulo 1 mesmo da carta de Pedro, ele vai dizer assim, sede santo porque o vosso Deus é santo, mas essa santificação só vem para aqueles que andam com o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode conhecer. Então que possamos andar no Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, 17 e 18. Irmãos, eu não sou super-homem, viu? Eu às vezes me excedo. Eu às vezes passo da conta. Daí eu tenho que ouvir a voz do Espírito. E daí quando eu ouço a voz do Espírito, eu tenho que fazer o caminho mais difícil, que é voltar lá e corrigir. Eu fiz isso com o Luiz Antônio e já fiz isso com várias pessoas. E
Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar a ouvir a voz do Espírito de tal forma que, se de fato declaramos que vivemos com Ele, que nós possamos andar com Ele. Versículo 17 de 2 Coríntios, capítulo 3. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Bom, esse texto aqui, só para os irmãos entenderem, esse texto é quando o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele defende o seu apostolado. E ele começa a falar da glória do Senhor e de como as pessoas vivem na glória do Senhor. E Moisés, né, quando ele subiu ao monte, quando ele desceu do monte, a face dele brilhava. E daí ele fazia o quê? Para que as pessoas não ficassem vendo o resplandecer da sua face, ele ia lá e colocava um véu sobre o rosto e falava com o povo. Só que chegou um dia que esse brilho não estava mais lá. Só que Moisés ainda olha, vou mostrar que eu estou cheio. Ele ia lá, colocava o véu sobre a sua face e ia falar com o povo. Daí, passava outro dia, outro momento, Moisés colocava o véu de novo. Mas a glória de Deus, não é que a glória de Deus não estava mais sobre Moisés, mas é que a face dele já não resplandecia mais. E Moisés, ele continuava indo com o véu para mostrar, olha, estou tão cheio da glória de Deus. E daí o apóstolo Paulo chega aqui e fala assim, ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito, ali há liberdade. E todos nós com a face descoberta. Né? Não estamos agora assim, olha, maquiando as nossas vidas que eu sou um homem cheio de Deus, né? Porque tem pessoas que maqueiam a sua vida como uma pessoa cheia de Deus. Mas se você for conhecer a pessoa, daí você conhece a família, daí você conhece a estrutura, a forma que ele vive, a conduta que ele vive, daí você assim, não é possível que esse homem é homem de Deus. Mas ainda, quando ele está reunido com as pessoas, ele coloca uma maquiagem tão bela de homem de Deus, que ele está com a face coberta, parecendo que está resplandecendo Deus. Mas nós resplandecemos a face de Deus, a glória de Deus nessa terra, quando nós temos o Espírito Santo em nós. E aonde é o Espírito Santo, há liberdade. Você não precisa andar com a cara fantasiada, cheio de poder e autoridade, mas você tem autoridade no Espírito Santo, e Ele age através da sua vida. E o interessante é que Ele é assim, nós o contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior. Em outra tradução eu gosto que ele diz assim, que nós somos transformados de glória em glória. A transformação, a obra santificadora do Espírito Santo nas nossas vidas é de degrau em degrau, glória em glória, degrau em degrau, como se subir uma escada. Ela só vai se concluir nas nossas vidas quando Cristo vir sobre as nuvens dos céus e chamar a sua igreja, a sua noiva. Mas todos os dias nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, por causa do Espírito Santo, que Ele, como eu já disse aqui e repito, Ele nos faz lembrar da sua palavra, Ele é que nos convence do pecado e da justiça e do juízo, Ele é que dá testemunho de que somos filhos de Deus, Ele é que ensina a nossa nova maneira de viver. É só através do Espírito Santo. Nós não mudamos porque nós queremos, porque nós não conseguimos mudar em nós mesmos. Nós não temos força para mudarmos em nós mesmos. Nós precisamos da ação de Deus em nossas vidas. E essa ação de Deus, esse poder de Deus, essa glória de Deus nas nossas vidas, hoje, aqui na terra, nós conseguimos viver através da voz do Espírito Santo, o nosso Deus. E para encerrarmos, Ele é que aponta. Não sei se a palavra certa é aponta. Ele é que nos faz viver em uma nova vida. Vou usar assim. Ele é que muda a nossa maneira de viver. Melhor. Ele é quem muda a nossa maneira de viver. E isso está em Gálatas. Eu falei um pouco disso semana passada. Eu acho que eu adiantei a pregação da semana passada. Então, Gálatas 22 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Eu vou mudar a versão aqui. Vamos mudar para uma corrigida. Aí.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você pode ver que o fruto do Espírito, né, ele é fruto, não é frutos. Não é individual, você não absorve um fruto por vez, né? Assim, você não vai lá e hoje eu quero o fruto da mansidão, né? Porque às vezes as pessoas olham para o fruto do Espírito e querem ver qual que é bom para eles no dia, né? Porque se eu estou pronto a estourar, por que eu vou ter o da mansidão? Né? E a Bíblia diz que o fruto, unidade, né, é como se falássemos lá do cacho de uva, né, a mexerica, né, que é uma unidade composta, né, embora você tire uma uva, todo o cacho é uva, né, e você come da fruta. E o fruto, ele é resultado de uma árvore. O fruto é resultado de uma árvore, né? A laranjeira só pode dar laranja. O limoeiro só pode dar limão. O pé de amora que eu e Elisa paramos lá para pegar só dá amora e a gente fica torcendo para que dê, né? E o Espírito Santo, o fruto dele é esses aqui. Não tem outros frutos. Então agora, se nós andamos no Espírito, se agora nós temos em nós o Espírito Santo, qual é o fruto que estamos produzindo? Porque o Espírito Santo, ele continua produzindo o mesmo fruto, ele não mudou. Ele não falou assim, agora eu acho que está na estação de produzir outra coisa. Não, ele produz o mesmo fruto, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. É esse o fruto do Espírito. Então, por que nós estamos deixando a nossa mente, o nosso dia ser dominado pelas nossas emoções e pelas nossas vontades? Se no final da nossa oração deve ser dito que seja feita a sua vontade, por que a minha vontade está vindo em primeiro lugar durante o meu dia em que eu vivo de 24 horas? Por que satisfazer a minha vontade, a minha carne, o meu prazer neste mundo tem vindo em primeiro lugar do que participar do fruto do Espírito Santo que não muda? Por que as obras da carne ainda tentam vencer e dominar as nossas vidas? É porque nós talvez estejamos deixando o Espírito Santo como o Deus desconhecido. Temos deixado o Espírito Santo como um Deus que eu não quero me relacionar. Tenho deixado o Espírito Santo como um Deus que eu não quero que produza fruto em minhas vidas. Chegou a hora de dizermos, Espírito Santo, fale através de mim. Espírito Santo, faz-me lembrar das palavras de Jesus. Espírito Santo, que as minhas decisões sejam tomadas ouvindo a sua voz. Espírito Santo, que quando eu meditar na tua palavra, eu ouça a tua voz falando aos meus ouvidos. Espírito Santo, e começar a se relacionar com o Espírito de Deus, porque Ele é presente. Ele é presente. Jesus, ele disse, eu vou ao Pai, se eu não for, eu não posso vos enviar um outro Consolador, e Ele habitará em vós, estará em vós para sempre. Ele diz, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo. E porque nós pegamos essas palavras de Jesus e reduzimos a quase nada em nossas vidas? Chegou a hora de termos comunhão com o Espírito, de sermos guiados pelo Espírito, de vivenciarmos o fruto do Espírito, e não exceder nas nossas vontades, mas fazermos a vontade dEle. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade do Espírito é que nós possamos conhecer, dia após dia, a Jesus, o Filho de Deus, porque Ele nos aponta o nosso Salvador. Ele nos aponta o nosso Salvador. E tem um detalhe, eu não li lá, mas no livro de Romanos, no capítulo 8, 26 e 27, vai dizer que o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Ele ora com gemidos inexprimíveis. Então, Ele ora para que a vontade de Deus se cumpra.
ele ore para que a vontade de Deus seja feita em nós. Jesus, ele agiu cheio do Espírito. Ele ouviu a voz do Pai. Eu e você hoje temos a mesma oportunidade de ouvir a voz do Pai, ouvir o Filho e ouvir o Espírito. A palavra do Senhor no livro de Hebreus diz que antes Deus falava com os homens através dos seus profetas, mas hoje Ele fala através do seu Filho. Jesus está aqui. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agem no meio da sua igreja, da sua noiva. Que agora nós possamos produzir os frutos, o fruto do Espírito Santo, o fruto de Deus, o fruto da presença do Senhor maravilhoso. Que as nossas vidas não sejam para fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade do nosso Deus. Esta é a obra santificadora do Espírito, quando nós deixamos de fazer a nossa vontade para vivermos a vontade de Deus Todo-Poderoso, porque só assim nós somos transformados de glória em glória no poder do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé.